esquecer mais as palavras novas em inglês que eu aprendo. Eu sou a Teacher Ferdanhone do canal do Inglês e bora lá bater esse papo. Eu quero te ajudar aqui de uma maneira muito clara e objetiva. Quero te falar uma coisa. Olha só, esse negócio de memória é o que há, né, gente? É o ó do borogodó. Primeiro porque todo mundo fala assim, se você tá muito cansada, se você tá muito estressado, às vezes a sua memória falha. Aí você só fica aqui pra pessoa, entendi, então deixa eu terminar com todos os meus estresses da vida. E aí eu vou começar. Não dá, né? Não dá. Aí você fala, tá, mas eu tenho problema de memória. Eu tenho um amigo que um dia ele falou isso pra mim, Fernanda do céu, tô tomando um remédio excelente pra memória. Eu falei, sério que você tá tomando remédio pra memória? Tô. Eu falei, nossa, qual que é o nome? Esqueci. Acontece. Nada a ver com esse assunto, mas né? Tudo a ver porque é memória. Mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte. Quando você tá estudando um segundo idioma, tem algumas técnicas que você pode colocar no meio, para te ajudar, no meio que eu falo da sua rotina de estudo, para te ajudar com essa questão de fixar, com essa questão de realmente reter o conteúdo. Mas não é só conteúdo, né? Às vezes as pessoas reclamam, não, teacher, eu entendo a gramática, por exemplo, tempos verbais, advérbios, minha questão é qualquer coisa que eu tenha que traduzir, eu esqueço. Eu aprendo hoje, eu já não lembro como é que pronuncia, eu esqueci o jeito de falar, eu já não lembro mais nem como é que usa, eu já nem lembro que eu aprendi aquela palavra. Então vamos lá, vamos entender isso daí. Bom, a primeira coisa que eu quero deixar para vocês clara é que tem uma aula fresquinha, foi uma live que eu fiz, uma aula ao vivo com a galera aqui no YouTube, onde eu realmente, inclusive, não só realmente explico mais abertamente, mas eu inclusive coloquei algumas atividades que você pode fazer, alright? Então fica de olho porque tá bem fresquinho aqui. Foi bem hoje, na verdade, que eu tô colocando esse vídeo, só que foi mais cedo. Então, você já tem uma aula sobre isso. Mas eu quero trazer aqui alguns pontos, né? Até porque esse vídeo é um vídeo menor, então, de repente você tá na correria. Olha só. Primeira coisa que você precisa é, urgentemente, ter organizado, seja no teu computador, ou no teu celular, ou num caderno, numa agenda, mas é como se fosse um banco de dados, onde você anota as palavras que você vai aprendendo ao longo da semana, ou as frases, ou as expressões. Fernanda, eu não anoto em lugar nenhum. Opa! Erro número 1. Não faça isso. Não é que você tem que anotar tudo, mas é que ao escrever, o fato de você pegar no caderno, pegar numa caneta ou num lápis, esse tato, você sabia que o nosso cérebro responde muito a esse sentido, o tato? Acho que até mais que o ouvir. Sabia? A audição ocupa uma parte maior do nosso cérebro. O tato ocupa uma parte maior do nosso cérebro que a audição. Então não é só ouvir e repetir. Claro, né, que a gente precisa ouvir muito, 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 até por causa disso mesmo. Mas o tato, ao você realmente escrever, te ajuda muito mais, porque tá ficando tudo muito mais real, né? Você pega numa caneta, pega no lápis. Eu prefiro mais do que colocar no computador, numa pasta ali, ou no seu celular, no bloco de notas, por exemplo, ou num grupo de WhatsApp. Mas a nossa correria hoje, esse mundo que a gente vive, é prática e você não perde nada, você não esquece, não passa batido. Tudo bem, só que você precisa ter isso muito organizado. Onde você coloca vocabulário novo? Do nada, na aula, tá? Então o que você tem que fazer? Revisões. Aí vem a parte 2, que é uma das mais importantes, essa dica 2. Por favor, please, por favor, revisão você faz toda semana, no mínimo uma vez. Não é revisão de, deixa eu ver aqui se eu fiquei com dúvida. Não, agora que eu lembrei, não tive dúvida não. Não tô falando isso. É literalmente o que foi visto essa semana. Quais foram os temas, quais foram as palavras novas. Nossa, essa semana teve muita palavra nova, foi tudo novo pra mim. Beleza, então você vai revisar. Revisar pode ser a leitura que você vai fazer novamente. Você pode passar a limpo. Então tem gente que anota em celular, anota no computador, mas passa limpo no caderno, justamente para essa habilidade de escrita, né? Excelente. E também você revisar a maneira que você pronuncia tudo aquilo. Porque você vai colocar em prática aquilo ali. Você vai falar, você vai experimentar o idioma, né? Isso é muito importante. Revisar. No mínimo uma vez por semana. Mas se você reclama que você tem muita dificuldade, tipo, Fer, eu tenho muita dificuldade com memória. Eu reviso e mesmo, olha, eu faço suas aulas, eu faço tarefa, eu reviso, mas eu tenho muita dificuldade. Eu vejo lá o seu canal no Telegram que tem dica todos os dias, mas eu acabo... Agora que eu vi que apareceu um barulho aqui do meu celular. Tomara que eu não esqueça de editar essa parte depois.
a memória, né? Mas enfim, continuando, não vamos nos perder aqui. Você precisa então aumentar a sua revisão. Mas aí calma, não é de tudo. Tipo, nossa, eu vou ficar o final de semana inteiro revisando a minha semana? Não, calma lá. Você faz uma aula hoje, seja numa escola, ou você que é um aluno meu, você que vai vir pro canal do inglês, enfim, onde você estiver estudando inglês, você simplesmente vai aprender a aula, vai fazer a aula hoje, vai aprender coisas novas, seja um conteúdo gramatical, seja expressões, você vai depois revisar. Em 24 horas você faz a tua primeira revisão. 24 horas. Só que daí o dia seguinte já é 48 horas da aula, né? Já passaram 2 dias, outra revisão do mesmo assunto. Fernanda, mas e se eu fiz aula na segunda, aula na terça, aula na quarta? Você só vai aumentando o que você tem que revisar. Mas é uma técnica de 24 e 48. 24 e 48. Você não deixa o teu cérebro passar muitos dias ou muitas horas sem ver aquele conteúdo ou aquelas palavras. Isso é uma técnica que você pode usar, muito conhecida, gente, por vários instrutores, vários mentores, vários professores de inglês. É uma técnica de memorização não só para a língua inglesa. É você não deixar o teu cérebro se distanciar daquilo. Então, por isso, de 24 horas e 48 horas. E aí tem uma outra técnica que eu faço com os meus alunos, que é essa interação com a aula. Você terminou a aula hoje, então tem a revisão pós-aula. Você fez a aula, fez as atividades propostas. Se tem um PDF lá, você pegou esse PDF, você anotou as suas dúvidas, tá? Antes de fechar o caderno e dormir, e trabalhar e almoçar, enfim, antes de encerrar a sua aula, de verdade, o momento, você vai revisar como se você estivesse ensinando pra você. Como se você estivesse fazendo uma reunião e só falando, galera, o que nós falamos aqui hoje foi tal. Então é você fazer o quê? É você fazer uma revisão pós-aula, meio que numa pegada de ensinar. Você sabia que o nosso cérebro retém 90% daquilo que a gente ensina? Então ensina você. Hoje eu aprendi sobre os advérbios de frequência. Por exemplo, sempre, normalmente, às vezes, de vez em quando. E tudo isso é muito bacana porque eu consigo usar para falar daquilo que eu faço no meu dia a dia. Exemplos, aí você revê alguns exemplos, no mínimo uns 5, 6... Bom, depende, né, de quantos exemplos você trabalhou em aula. Mas revisar com qualidade. E aí você fala em voz alta. É uma técnica muito bacana. Então, às vezes, demora uns 10 minutinhos depois da aula, né? Essa revisão pós-aula. Bom, essas dicas te ajudam a não esquecer as palavras que você aprende ou também os conteúdos, né? Especialmente se a gente está falando de palavras soltas ou expressões ou perguntas completas, né? Porque aí você vai realmente tendo... Agora sim, ó. Tava falando aqui que você vai realmente tendo contato com o idioma, mas é sempre buscando a pronúncia também. Porque falar te permite experimentar. O cérebro retém 75% daquilo que ele pratica. Então, essa prática de escrever, de falar, é a prática de produção. É você escrevendo, é você falando. Eu sei que no início a gente não estimula tanto a atividade de escrita, não é tão natural isso para nós. Mas no segundo idioma, às vezes você pode se forçar um pouquinho pela questão da memória. Bom, qualquer dúvida, você sabe que, por gentileza, né, você pode deixar aí nos comentários. Só que eu não quero encerrar esse vídeo sem falar uma coisa com você. Se você tá aqui e ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve. Aciona o sininho de notificação, ó, inscreve agora, faz isso bem rapidinho, porque daí você, toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui ou eu estiver ao vivo, o YouTube vai te notificar, você não vai perder nada. Então, o que eu quero é que você realmente tenha a possibilidade de acompanhar comigo essa sua evolução. Eu quero te ajudar nisso, eu quero que você fale inglês, porque o mundo já fala. E você? Me segue aqui, você me encontra em todas as redes sociais com o @canal do inglês, tanto no Telegram com dicas exclusivas, também no TikTok, também no Instagram, no Facebook. Mas se inscreve aqui no canal, deixa nos comentários o que você achou. Se você curtiu, deixa o seu like e não desista de aprender inglês. Coloca essas técnicas em ação, depois vem me contar como é que tá sendo. Bye! Have a good one! I'll talk to you soon!